Diz assim a palavra do Senhor, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra disponível para nós, por podermos lermos, ouvirmos, meditarmos, refletirmos, Deus, nas santas letras, nas sagradas escrituras. Que privilégio temos, Senhor. Quantas pessoas sofreram prisões, tribulações, perseguições, até mesmo martírio, para que a tua palavra chegasse a nós hoje. A certeza que temos é que o teu Espírito tem preservado, e esse mesmo Espírito nos convence, abre os nossos corações, ilumina as nossas mentes, e que assim seja nessa noite, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, e que tu sejas engrandecido em todas as coisas, ó Deus bendito, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos ainda no início do ano, irmãos. O ano está passando muito rápido. Hoje já é dia 5 de fevereiro. Parece que foi ontem que estávamos nos preparando para o período de festas e já entramos no mês de fevereiro. Mas ainda estamos no início do ano. E nesse período de início de ano, muitas pessoas fazem planos, fazem planejamentos, às vezes relativos à saúde. Vou cuidar mais da minha saúde, vou buscar fazer algum exercício físico. Tem irmãos na nossa igreja que estão se empenhando em atividades físicas, perderam peso. Glória a Deus. Jovem? Já quando o Valquir está correndo aí, às vezes eu passei outro dia no anil, ele estava correndo, eu falei, mas está correndo do quê, Valquir? Não, ele estava fazendo exercício. Glória a Deus. Eu vou testemunhar os irmãos também, até como um estímulo. O homem não gosta de fazer exame, de ir ao médico, né, irmãos? Não sei os irmãos, mas eu sou desse time. Mas esses dias eu fiz o check-up lá de exame de sangue, outros exames também, está tudo bem, graças a Deus. Deus tem me dado uma saúde muito boa, louvado seja Deus por isso. Então, você está com seus exames de saúde atrasados, coloque em dia, se esforce, busque manter a sua saúde, ter uma alimentação balanceada, saudável. E as pessoas fazem planos, esse ano eu vou entrar numa atividade física, eu vou me esforçar para perder um pouquinho de peso, estou um pouco acima do peso, ou então vou começar um curso, ou vou fazer alguma atividade. Tudo isso é válido, irmãos. Talvez planejar uma viagem, um tempo de descanso com a sua família, precisamos disso também.
Inclusive, nós estamos querendo planejar, né, Tati, que também estamos precisando ter o nosso tempinho de descanso. Todos nós precisamos dedicar um tempo e um descanso. Tem um pastor muito amigo meu lá do Nordeste, lá de Campina Grande, na Paraíba, que ele fala: a gente não merece, mas carece. Quem merecer, a gente não merece nada que é bom. Mas, diz o pastor Marconi, é um irmão muito querido, pastor lá em Campina Grande, que a gente não merece, mas a gente carece de um tempo de descanso, irmãos. Então, talvez você esteja planejando uma viagem, um descanso com a sua família. Não há problema nenhum nisso. Podemos planejar, podemos nos dedicar, mas eu queria te perguntar se você tem nesse seu planejamento, se é que você está fazendo algum, incluído algum planejamento, alguma dedicação maior à oração. Assim como outras demandas em nossa vida, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos nos empenhar em oração. Na primeira mensagem dessa série, falando não sobre segunda, mas sobre 1 aos Tessalonicenses, eu mostrei que aqui no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, falando àquela igreja em Tessalônica, ele diz assim: oramos noite e dia, ou seja, orava continuamente. Não é que ele vivia somente orando, mas ele dedicava um tempo significativo em oração, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo diz que orava continuamente e se empenhava em oração pelos crentes em Tessalônica. E eu te pergunto, você tem dedicado, você tem planejado, talvez, avançar no seu tempo com Deus, ter mais tempo, ter um tempo reservado maior para Deus? Eu queria fazer duas perguntas para a nossa reflexão nessa noite. Você tem dedicado tempo à oração? Tem entendido que oração é como uma espécie de trabalho? Oração dá trabalho e é um trabalho. A gente precisa entender que é algo que a gente precisa fazer como fiéis em Jesus Cristo, e é também um privilégio podermos nos dedicar em oração, falar ao nosso Deus que se faz presente. Você tem dedicado tempo à oração? E a segunda pergunta: quais têm sido as suas prioridades em oração? Por vezes oramos, como oramos aqui, por situações, por enfermidades, por livramentos. Louvamos a Deus por livramentos, testemunhos como ouvimos essa noite. Louvamos a Deus por conquistas na área financeira, na área profissional, por enfrentarmos desafios e superarmos, e tudo isso é muito bom. Mas será que oramos somente pelas demandas e lutas dessa vida, pelas coisas que enfrentamos, ou há outras prioridades que devemos ter em oração? Vamos juntos refletir sobre essa belíssima palavra do apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses e refletir sobre a oração. Quais são as nossas prioridades na oração e quais eram as prioridades de Paulo ao orar pelos Tessalonicenses? Essa série que eu ministrarei ao longo de alguns domingos pela manhã, ela, falando sobre oração, vai voltar os olhos para as orações registradas do apóstolo Paulo em suas epístolas. Paulo, como eu falava pela manhã, foi uma mente brilhante. Muitos consideram ele a mente mais brilhante, mais inteligente, mais capaz da história do cristianismo. Cartas como a Epístola aos Romanos são um tratado teológico complexo, profundo. Paulo foi um grande missionário. Através das viagens missionárias, o evangelho chegou a muitos lugares nos dias de Paulo, mas Paulo também era um homem de oração. Paulo também era um homem dedicado à oração. Paulo era um homem empenhado em oração, e assim devemos ser nós também, empenhados, homens e mulheres dedicados à oração, que se dediquem, que entendam a importância de lançarmos-nos em oração diante do nosso Pai e separarmos tempo para isso. Queria chamar a atenção para dois aspectos aqui no capítulo 1, que vemos nesse discurso e nessa oração que o apóstolo Paulo fala pelos Tessalonicenses. Primeiro, a gratidão a Deus pelos sinais da graça de Deus que Paulo via naquela igreja, primeiro ponto. E o segundo e último, as petições que Paulo faz a Deus pelos Tessalonicenses. Então, gratidão e petição. O que Paulo agradece a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos daquela igreja. E segundo ponto, o que Paulo pede a Deus em favor daqueles irmãos. Primeiro, a gratidão a Deus pelos sinais da graça. Versículo 3 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E ele continua: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus,
por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Só até aí. Paulo se alegra e louva ao Senhor, porque aquela igreja era uma igreja que tinha uma fé viva e uma fé que estava crescendo e um amor intenso uns pelos outros, irmãos. Mais à frente a gente vai ver, como eu falei na mensagem anterior, que aquela igreja era uma igreja que exalava as 3 chamadas virtudes teologais: fé, esperança e amor, descritas pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. A igreja em Tessalônica era uma igreja que tinha uma fé viva, e a fé aqui não é somente a fé salvífica, a fé de você se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Jesus Cristo para a salvação. Certamente tinham isso, mas uma confiança em Deus em meio às tribulações, uma confiança em Deus em meio às angústias, pois como vemos aqui, Paulo fala no versículo 4 que eles tinham perseguições e tribulações, estavam suportando isso. Então, em meio às tribulações, possivelmente perseguições dos judeus, como Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses, possivelmente com isso, aqueles irmãos continuavam confiando em Deus, continuavam amando a Deus e amando uns aos outros. Isso aqui é um exemplo para nós, e Paulo dá graças a Deus, irmãos. Paulo agradece a Deus, nós podemos fazer isso também. Alguns irmãos têm certo constrangimento em elogiar o outro, que falar, se eu elogiar o que o irmão está fazendo, se eu elogiar o que aquela irmã está fazendo, ele vai ficar vaidoso, ela vai ficar vaidosa, vai ficar orgulhoso, vai se achar melhor do que os outros. Mas nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, em outros momentos das Escrituras, por exemplo, Cristo falando às 7 igrejas no Apocalipse, faz elogios a algumas daquelas igrejas, e Paulo aqui elogia aqueles irmãos. Nós podemos reconhecer que Deus é que concede coisas boas a nós e aos nossos irmãos. Você pode falar, olha, meu irmão, esse teu trabalho no ministério, esse teu trabalho no ministério de música, no serviço de culto, na evangelização, no trabalho com as crianças, como falei há pouco, como fiquei feliz essa semana, e temos crianças reunidas aqui, as crianças fizeram uma festa, corriam pela igreja, brincavam, e algumas irmãs se mobilizaram, começaram a fazer atividades. Porque nós tínhamos programado o seguinte, a gente se reunir aqui, fazer um lanche com as crianças e ir para aquele parquinho externo do shopping, que é um parque que tem um valor, mas é bem mais em conta, bem em conta, e as crianças ficarem lá no parque. Só que estava um calor, irmão, um maçarico ligado assim, e a gente concluiu que não tinha a menor condição da gente ir 3h30, 4 horas da tarde, para ficar num parque que é ao ar livre. Então, foi improvisado umas brincadeiras aqui com as crianças, foi maravilhoso, e depois eu elogiava os irmãos e irmãs envolvidas, agradecia a Deus pela vida deles, e depois fomos para o parquinho já no final da tarde, as crianças brincaram, e que tempo bom, um tempo de comunhão, e eles ainda foram ministrados na palavra, fizeram brincadeiras, que tempo especial. Nós podemos elogiar, podemos reconhecer a graça de Deus na vida dos nossos irmãos, com cuidado para não gerar orgulho, não gerar vaidade, também não fazendo isso como bajulação para arrumar alguma coisa em troca, mas fazemos como Paulo, dar graças a Deus pela fé, pela esperança, pelo amor, pelo serviço que nós percebemos uns na vida dos outros. Isso é bom. Às vezes o ser humano precisa de uma palavra de estímulo, claro que de Deus, mas de alguém que está ao seu lado e fala, ó, continue, você está indo bem, continue avançando, continue estudando, continue se dedicando. Isso também tem lugar, e Paulo entendia isso. Ele valorizava aqueles irmãos, ele exortava, ele corrigia, ele até era firme quando precisava ser, como, por exemplo, em 1 Coríntios 5, quando ele traz uma palavra de disciplina bem dura contra aquele homem que estava se envolvendo possivelmente com a sua madrasta, e ele manda que ele seja expulso da igreja e seja entregue a Satanás. Quando precisava ser firme, ele era firme. Mas Paulo também sabia elogiar, valorizar os sinais claros da graça do Senhor na vida de irmãos e de igrejas. E ele continua aqui no versículo 5. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Só até aí por enquanto. Paulo valoriza a fé, o amor, e aqui falando da volta de Jesus, a gente pode entender que ele também está falando da esperança dos Tessalonicenses, que lá em 1 Tessalonicenses ele fala explicitamente da fé, da esperança e do amor daqueles irmãos, e aqui ele fala do juízo de Deus sobre aqueles que o perseguiam. Irmãos, a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, Cristo nos ordenou isso, e devemos entender que, sendo fiéis a Deus, padeceremos perseguições, passaremos por sofrimentos.
Se tiver tudo muito bem na sua vida, todo mundo gostando de você, achando você uma pessoa muito legal e você se dá bem com todo mundo, cuidado. Porque quando nós estamos buscando a Deus, mais cedo ou mais tarde, oposições se levantarão. Como falei pela manhã aos Tessalonicenses, na primeira epístola, Paulo fala que pelo menos 2 vezes tentou ir visitá-los e Satanás se interpôs, Satanás se levantou para que ele não conseguisse. Então se levantam dificuldades, se levantam lutas, não é que a gente tem que ficar procurando lutas, nem ficar se alegrando quando passa por dificuldade, mas quando somos fiéis a Deus, em alguns momentos vão surgir lutas, perseguições e até injustiças da parte de pessoas que vão nos perseguir, que estão empenhadas em trazer dano à igreja e aos filhos de Deus. Mas Paulo diz que esses que causavam tribulação, aquele povo fiel em Tessalônica, esses que traziam angústia, sofrimento, seriam julgados por Deus. E aqui, irmãos, não há espaço para um evangelho politicamente correto, para aquela coisa de tudo é amor, todos nós, até de manhã falamos de uma heresia que está presente em algumas igrejas, chamada hipergraça, que diz que devemos pegar o evangelho não falando mais de pecado, de juízo, mas somente do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Deus também é vingador, como estamos vendo aqui. Deus também é fogo consumidor. E também no Novo Testamento, inclusive no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, vemos Deus derramando o seu juízo sobre aqueles que não o reconhecem como único e verdadeiro Deus. Então Deus, ele é amor, e devemos orar por aqueles que nos perseguem, mas se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles desfrutarão do juízo de Deus. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 8, em chama de fogo, tomando o quê? Versículo 8, vou ler do 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Está falando da volta de Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando o quê? Vingança, irmãos, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Não há espaço para um evangelho, como disse o pastor Roberto, evangelho do chocolate, ou para um evangelho universalista. Não, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor, no final Deus vai ficar com compaixão e vai salvar todo mundo. Não, irmãos. Deus vai executar vingança. E aqui vemos sobre 2 tipos de pessoas. Sobre pessoas que não obedecem, que não conhecem a Deus, pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, e contra pessoas que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo. Que existirão aqueles que não conhecerão a Deus, e existirão aqueles que conhecerão o evangelho, mas decidirão não obedecer. Contra esses, diz a palavra de Deus, estamos no Novo Testamento, não estamos lendo lá um texto de um profeta veterotestamentário do Antigo Testamento, mas estamos aqui numa epístola de Paulo, no coração do Novo Testamento, e diz que Deus vai executar vingança, irmãos, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem. E eu fico vendo a nossa sociedade tão hostil a Deus, tanta iniquidade, valorizando toda a sorte de pecados, pecados que a Bíblia condena explicitamente, como o adultério, como a fornicação, o relacionamento sexual antes do casamento, o adultério, relação sexual fora do casamento, a homossexualidade, que a Bíblia condena sim, essa questão do gênero, que é uma coisa do inferno, irmãos, que tem confundido e trazido tanto problema na cabeça dos jovens, quantos jovens têm se perdido, têm ficado confusos, e às vezes fazem cirurgias de mudança de sexo, depois se arrependem, têm danos permanentes para a sua vida. Contra essas coisas, Deus trará juízo, irmãos. E nós, como igreja, precisamos ser preparados, pedir misericórdia a Deus para ministrar a esses, pois já tem acontecido, eu creio que acontecerá mais, pessoas que vão se lançar. Quantas jovens temos visto caindo no pecado do lesbianismo? Como temos visto jovens, meninas se mutilando, meninas se rendendo a práticas que a palavra de Deus condena. E muitas dessas vão se decepcionar com o estilo de vida, muitas dessas vão sofrer dores tremendas e, de repente, vão chegar aqui, como a gente vai receber, como a gente vai ministrar. Mas aqueles e aquelas que não se arrependerem, que não conhecerem a Deus, que não conhecerem o Evangelho, mas não obedecerem, diz aqui Paulo claramente, quando Jesus voltar em grande poder e glória, e ele vai voltar, amém? Jesus Cristo vai voltar. Quando ele voltar, irmãos, Deus vai executar a vingança sobre os ímpios. Isso é muito sério. A gente tem que falar do amor de Deus, tem que falar da graça de Deus, mas temos que falar que Deus é vingador,
é justo juiz, e aqueles que não se acertarem com Deus enquanto há tempo, enfrentarão Deus como um juiz severo e serão condenados para todo sempre. Nós não podemos perder de vista a volta de Jesus. Não podemos perder de vista o juízo final. E ele continua assim no versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Irmãos, isso é muito sério. Jesus Cristo vai voltar. E você pode ter um amigo, uma amiga, um parente que seja muito gente boa, que pague as suas contas, que honre o seu casamento, que não traia o seu cônjuge, que talvez seja uma pessoa boa de lidar, talvez seja um profissional responsável, mas se a pessoa não conhecer a Deus, não se render ao Evangelho, não se arrepender dos seus pecados, não depositar fé em Jesus Cristo, vai sofrer, como está aqui no versículo 9, penalidade de eterna destruição, será banido da face do Senhor e da glória do seu poder quando Jesus voltar. É isso que a Bíblia fala, irmãos. Isso me chama a atenção da urgência da evangelização. Às vezes a gente fica tão assim, mas fulano não vai querer vir para a igreja, fulano não vai querer ouvir o Evangelho, mas que Deus nos dê graça e perdoe quando nós não agimos de forma mais enfática. A gente tem que alertar, irmãos. Mas fulano é tão bonzinho, ele se afastou um pouco da igreja, não está indo mais, mas tem um bom coração. Irmãos, alerte que precisamos nos voltar para Deus enquanto é tempo. Especialmente aqueles que você ama. No livro que eu tenho mencionado nessas pregações do D.A. Carson, um chamado à reforma espiritual, ele fala uma coisa que ele vê lá nos Estados Unidos, que eu vejo muito aqui também. Vemos muito em nossos dias pais que estão muito preocupados com a vida profissional do seu filho. E às vezes você pergunta para um pai de um jovem, como é que está o seu filho? Ele está muito bem na empresa, está crescendo profissionalmente, está se destacando. E a sua filha, ela está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado, está se desenvolvendo academicamente. Poxa, que bom. E como eles estão com o Senhor, estão na igreja? Não, eles estão afastados, espero que eles voltem logo. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus pelos nossos filhos. Se o seu filho, se a sua filha, se alguma pessoa próxima está longe dos caminhos do Senhor, faça como a viúva da parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, bate na porta sem cessar. O Senhor julga a minha causa, julga a minha causa, porque que adianta o meu filho ter um diploma pesado? O que adianta a minha filha ser reconhecida por esse mundo? O que adianta os nossos filhos terem a glória dessa terra e não desfrutarem da glória dos céus, irmãos? Ore ao Senhor para que seu filho se volte para Deus. Mas ele não vai estudar? Estimule ele a estudar, estimule ele a investir na sua vida, mas entenda que ensine a ele que deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Muitos filhos de crentes hoje estão avançando profissionalmente, mas desaparecendo na sua comunhão, na sua devoção com Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos livre disso. Então Paulo começa, primeiro ponto, a gratidão a Deus pelos sinais da graça, pela fé operante dos Tessalonicenses, pelo amor que estava aumentando entre eles e pela esperança na volta de Jesus, que deve estar em nós também. E o segundo ponto, ele faz petições pela ação graciosa de Deus na vida daqueles irmãos. Versículo 11. Por isso, também não o quê? Cessamos de orar por vocês. Olha que curioso. Falava isso também na mensagem anterior. Paulo reconhece que aquela igreja é uma igreja que tinha uma fé viva, um amor operante e uma esperança viva em Jesus Cristo. Mas ainda assim orava por eles. Nós devemos orar por aqueles que estão fracos na fé, devemos orar por aqueles que estão passando por tribulação, devemos orar por pessoas que carecem que Deus intervenha com um milagre em suas vidas, mas também temos que orar por aqueles que estão firmes, temos que orar pelas lideranças, temos que orar pela igreja, para que continuem firmes e se firmem cada vez mais no Senhor. E Paulo fazia isso, mesmo reconhecendo a ação de Deus na vida daquela igreja, mesmo reconhecendo a fé, a esperança e o amor daqueles irmãos, ele diz lá no versículo 11, que não cessava de orar por eles. E continua pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Paulo orava que aqueles irmãos cumprissem o chamado de Deus para a vida deles. Será que temos orado assim, irmãos? E eu perguntava sobre planejamento no início da mensagem.
se temos reservado tempo em oração. E a segunda pergunta, sobre as prioridades em nossas orações. Será que temos orado por isso também? Às vezes oramos por alguém enfermo e devemos fazê-lo. Oramos por uma dificuldade financeira e devemos fazê-lo. Oramos por uma dificuldade que um casal esteja enfrentando em sua vida conjugal e devemos fazer isso. Mas há prioridades em oração. Que cresçamos no amor, cresçamos na fé, cresçamos na esperança. Como Paulo diz aqui, que o Senhor nos torne dignos da vocação que Ele tem para nós e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Precisamos da ação poderosa do Espírito Santo, irmãos. Precisamos que o Espírito Santo não só nos convença dos nossos pecados e nossa conversão, mas que Ele nos direcione, que sejamos cheios do Espírito Santo e venhamos a cumprir os propósitos de Deus. Temos orado por isso? Alguns não têm nem orado. Outros têm orado muito pouquinho antes de dormir, 2 minutos antes das refeições. Outros têm dedicado um pouco mais de tempo de oração. Mas qual tem sido as tuas prioridades? Paulo tinha como prioridade o crescimento espiritual, o amadurecimento e a firmeza na fé daqueles irmãos. E assim como eu disse, precisamos orar por questões imediatas. A própria oração do Pai Nosso nos diz isso. Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, pedir o livramento das tentações e o perdão. Mas primeiro Ele nos ensina a tributar a Deus toda a glória, a dizer que o reino de Deus venha, a atribuir tudo ao Senhor. Paulo pedia a Deus crescimento espiritual e assim devemos pedir também por nós e pelos nossos irmãos. E no versículo 12 ele diz: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo de Westminster, um documento muito importante da Igreja Protestante, feito com muito empenho, e faz um resumo extenso da fé cristã. A sua primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Em outras palavras, para qual propósito nós fomos criados? Se alguém te perguntasse isso, o que você responderia? Se as crianças da época lá dos puritanos tinham todas essas respostas na ponta da língua, hoje nós adultos não temos. Precisamos refletir. Mas a primeira pergunta do Catecismo lá de Westminster, que é essa: qual é o fim principal do homem? Tem a resposta: conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal que temos em nossas vidas não é sermos bons pregadores, não é sermos grandes comunicadores, não é sermos profissionais muito reconhecidos, não é sermos pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas com muitos likes, com muita visibilidade nas mídias. Deus pode até nos conceder algumas dessas coisas, mas o propósito principal é conhecermos a Deus e desfrutarmos dele, que é o que faremos por toda a eternidade, irmãos. E Paulo ora por isso. Ora para que aqueles homens e mulheres lá de Tessalônica tivessem o seu foco na glória de Deus e que Cristo fosse glorificado neles, e a certeza de que um dia eles também seriam glorificados com o Senhor. Caminhando para o fim, 2 perguntas. Você tem dedicado tempo à oração? E quais têm sido as suas prioridades em oração? Vou botar uma frase aqui e pedir ajuda da Vitória, que está nesse livro que eu mencionei, um chamado A Reforma Espiritual, que o D.A. Carson, falando sobre planejamento, ele diz o seguinte: acho que é melhor parar aqui. Não cresceremos na oração a menos que planejemos orar. Isso significa que devemos estabelecer conscientemente, é um trabalho. Você não acorda de manhã, você tem que escovar os dentes, você não acorda de manhã, você precisa fazer as suas necessidades básicas, você não precisa ir trabalhar, ou precisa cuidar da sua casa, da sua família, você precisa separar tempo em oração e precisa conscientemente estabelecer isso. Eu tenho o trabalho de orar. Trabalho deleitoso, prazeroso, mas que é um trabalho. Não cresceremos na oração, diz o D.A. Carson, a menos que planejemos orar. Isso significa que devemos estabelecer conscientemente, intencionalmente, um período de tempo especial para não fazer nada a não ser orar. O que nós realmente fazemos reflete as nossas principais prioridades. Se você for fazer uma análise sincera do que você tem priorizado, do que você tem feito nos últimos dias, a oração vai aparecer nessa lista?
a leitura da Bíblia, a vida devocional. E eu não quero que você entenda isso como um discurso legalista, pesado, a oração somente como um fardo, um encargo. Não é isso. É um deleite, é um prazer, é um privilégio. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se lançar e assumir esse compromisso. Eu preciso orar mais. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso me devotar a Deus em oração. Eu preciso me dedicar a estar na igreja. Coisas básicas que a gente sempre ouve, sem se tornar um religioso, sem se tornar um legalista. Mas a nossa geração está muito mais para ser um indolente, aquela pessoa que não está nem aí, deixa o barco correr, está mais preocupada com as coisas dessa vida, do que alguém que, de tanto se dedicar a Deus, se torna um religioso. Mas há esse risco também, não é isso. Mas precisamos estabelecer a oração como algo importante, prioritário em nossas vidas. E o D.A. Carson chama essa atenção. Se a gente não tivesse entendimento e não falar, eu preciso orar, e aí, talvez você precise abandonar alguma coisa em sua vida, talvez você esteja dedicando muito tempo à televisão, às redes sociais, ou a conversas que não edificam, ou a coisas que você poderia abrir mão para entender que você precisa, que eu preciso priorizar o nosso tempo com Deus. Obrigado. Tá? Então, primeira coisa, precisamos planejar. Esse mesmo autor, o D.A. Carson, ele fala aqui no livro que duas foram as fontes mais importantes na sua vida em relação à oração. Primeiro e mais importante é a palavra de Deus, que é o que estamos fazendo. Estamos aprendendo sobre oração a partir das orações que vemos de Paulo, de como ele diz que orava pelos irmãos nas suas cartas. Então, esse autor, ele fala, a minha primeira e mais importante referência sobre oração é a palavra de Deus. Eu preciso aprender a orar lendo a palavra, meditando a palavra, aprendendo com as orações da palavra de Deus. Essa é a primeira e a mais importante. Mas a segunda fonte para o meu crescimento na oração é os conselhos que eu tenho ouvido de cristãos mais maduros. E ele mostra uma série de conselhos, eu não vou falar todos hoje, mas ao longo dessa série eu vou falar um pouquinho, eu vou falar todos eles, um ou dois em cada uma das mensagens. E o primeiro conselho, isso que ele diz assim, ele chama de lições da escola de oração. Dentre essas lições que cristãos mais maduros, ele diz, me ensinaram, a primeira que ele chama a atenção é a seguinte: muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. Ele fala, a primeira dica que eu refleti, ouvindo cristãos mais maduros, é que precisamos planejar a oração. Estou dizendo que você tem que ser religioso e falar, eu vou orar agora 15 minutos e ficar olhando para o relógio, ou 20 minutos, senão não serve. Não é isso. Até se você ler o texto que está no boletim, eu faço uma recomendação do livro O Pai Nosso, do Bispo Walter. No texto também de capa eu falo sobre oração, e o Bispo Walter fala sobre isso, que muitas que falam sobre oração hoje falam sobre isso, você quantificar tempo, você fazer métodos para orar mais. Não é isso. Mas a gente entender que a oração é algo que precisa entrar na nossa agenda, precisa entrar no nosso planejamento. Nós precisamos entender que é algo fundamental para fazermos como cristãos. Então, a primeira das dicas, eu só vou falar essa hoje, é que ele diz a menos que planejemos orar, não oraremos. A razão pela qual oramos tão pouco é que não planejamos orar. E ele diz, é melhor orar com frequência, brevemente, do que fazer longas orações de vez em quando. Ore um pouquinho ao longo do dia, mas não deixe de orar. Agora precisaremos planejar. Talvez você precise dizer não para pessoas que talvez vão te desvirtuar do seu tempo com Deus. Olha, eu tenho um compromisso agora. Qual compromisso? Você tem uma reunião de trabalho? Você tem que estudar? Você tem que fazer alguma atividade? Você tem que ir para o seu trabalho? Eu tenho um compromisso mais importante do que todos esses. Eu preciso falar com meu Deus. Eu preciso dobrar os meus joelhos diante do Senhor e falar com Ele. Reserve tempo em oração. Planeje orar. Fale, esse ano, se você está querendo um planejamento, fica uma sugestão para o ano de 2023. Esse ano, eu vou reservar mais tempo em oração e não vou permitir que os ladrões de tempo, sejam as mídias sociais, seja a TV, sejam outras circunstâncias, me impeçam de me dedicar mais a Deus em oração. O primeiro ponto, muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. E o segundo ponto, não daqui do Carson, mas que eu queria deixar para os irmãos, reflita sobre as suas prioridades de oração. E ele diz também, do ponto de vista da eternidade, quais deveriam ser as principais coisas pelas quais nós devemos orar
com relação aos nossos filhos, aos nossos companheiros de caminhada e a nós mesmos? Será que devemos orar somente pela saúde, pela prosperidade financeira, pela saúde emocional? Tudo isso tem o seu valor. Mas vamos orar, irmãos, para que cresçamos na fé em Jesus Cristo, no amor a Deus e ao próximo e na esperança da volta de Jesus. Vou concluir com uma ilustração que ele traz no livro, que eu achei muito interessante. E eu vou ler para ser mais fiel ao relato. Ele diz o seguinte: em 1952, uma jovem senhora chamada Florence Chadwick deu alguns passos em direção ao mar nas Ilhas Catalina, determinada a nadar até o litoral da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Essa mulher já era uma nadadora experiente em nado de longa distância. Foi a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha nos dois sentidos. Ela atravessou o Canal da Mancha nos dois sentidos, isso já na década de 50. E aí ela foi fazer essa travessia, lá chegando até o litoral da Califórnia, e diz assim um relato: o tempo estava frio e nebuloso no dia estabelecido por ela. Ela mal podia ver os barcos que a acompanhavam na travessia. Ela nadou por 15 horas. 15 horas nadando, irmãos. É muita coisa. Ela implorava para ser tirada da água, mas o seu treinador recomendava-lhe persistência, dizendo-lhe continuamente que ela era capaz, que a costa não estava distante. Exausta, física e emocionalmente, ela finalmente parou de nadar e foi retirada das águas. Os barcos chegaram à praia e ela descobriu que estava a apenas 800 metros de distância da praia. Após ter nadado 15 horas, já exausta, cansada, estressada, ela pediu para ser tirada da água e foi retirada, levada para o barco. E aí chegou na areia, viu que estava a 800 metros, uma distância muito curta para alguém que tinha nadado 15 horas. E aí no dia seguinte ela deu, essa mulher, uma entrevista coletiva e disse: não quero me desculpar, fui eu quem pediu para ser retirada, mas preste atenção nisso, se eu tivesse visto a praia, teria conseguido. 2 meses mais tarde ela provou isso. Num dia claro e radiante, ela lançou-se de volta ao mar e nadou todo o percurso. Às vezes a gente desiste no meio da caminhada, irmãos. Às vezes a gente fraqueja na oração, fraqueja na nossa busca a Deus, fraqueja na nossa devocionalidade, que a gente acha que falta muito, a gente não está vendo o horizonte. Por isso que nós precisamos ter uma visão muito clara da volta de Jesus, a certeza das verdades da palavra de Deus e ficarmos nessa expectativa até o dia em que finalmente chegaremos à praia. Aquela mulher desistiu muito próximo, depois voltou e conseguiu concluir o seu desafio. Mas que nós não venhamos a desistir, amém? Que nós continuemos nadando, correndo a corrida da fé, nos desvencilhando das coisas que querem nos atrapalhar, nos afastando do pecado, nos afastando das coisas que querem nos afastar do Senhor, abrindo mão de coisas que podem querer nos desvirtuar na fé e esperar. Eu não estou vendo a praia, mas eu sei que eu vou chegar lá. E o meu treinador é o meu Senhor, é o meu Pai, que me sustenta nos braços, que me dá força, porque Deus não apenas ficava como treinador dessa nadadora, dizendo, vai lá, você vai conseguir, você é capaz, mas o próprio Senhor, pelo seu Espírito, nos capacita a concluirmos a jornada. Planeje orar, reserve tempo, estabeleça como uma prioridade que você não vai abrir mão. Eu preciso orar mais, eu tenho essa prioridade, eu preciso crescer em oração, eu preciso orar pela minha igreja, eu preciso orar pelas lideranças, eu preciso orar pelos irmãos, eu preciso orar para que a fé, a esperança, o amor cresça na minha vida e cresça na vida dos meus irmãos. Eu preciso orar por necessidades imediatas, pelo pão, pelo perdão, pelo livramento das tentações, talvez por uma enfermidade, talvez por um desafio em alguma área de minha vida, mas sobretudo ter como prioridade o crescimento espiritual para a glória de Deus, irmãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, eu não falo todas as coisas, Jesus não fala tudo o que você quiser, ele fala todas estas coisas que ele estava falando imediatamente antes, que é o pão, a vestimenta e a bebida, vos serão acrescentadas. Deus é fiel para nos suprir todas as nossas necessidades, mas dediquemo-nos à oração.
Lance-se, siga esse primeiro dos conselhos, dessas lições de oração, da escola de oração, que esse autor fala. Planeje orar, entenda como um compromisso, algo que eu tenho que fazer. Venha à igreja sempre que possível, se possível domingo de manhã à noite, venha terça-feira em que temos reservado um tempo maior à oração, a nossa reunião de oração, ore em casa, reserve tempo, que possamos crescer em oração para a glória de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça.